Dê um abraço no seu irmão que está à sua direita e à sua esquerda. Não, da esquerda você não abraça, não, brincadeira, abraça assim, irmãos. Abraça seus irmãos aí, em nome de Jesus. Aí você pode se assentar. Irmãos, vamos lá. Quantos aqui tem fome da palavra? Aleluia. Amém. Então vamos lá, abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 5, verso 9. O tema dessa nossa terça a mais é: seja um pacificador. Diga assim: eu preciso, com mais fé, eu preciso ser um pacificador. Amém, irmãos? Nunca o mundo clamou tanto por esse tipo de pessoa. Nunca a igreja precisou tanto desse tipo de gente dentro de uma igreja para fazer diferença. Amém? Então o tempo que nós temos aqui é para que você seja anotando os versículos, são alguns versículos, mas eu sou daquela pessoa, irmãos, quando eu ouço uma mensagem, eu já saio praticando ela. Amém? Eu não espero o Senhor ministrar, porque enquanto estou sentado, eu estou sendo ministrado pelo Senhor. Aleluia. Quem achou, diga glória a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Amém? Os pacificadores, irmãos, são aqueles que promovem a paz, que estabelecem, buscam, procuram incansavelmente trazer a paz, seja ela em qual cenário for. Essa pessoa, ela exala o bom perfume de Cristo. Essa pessoa, ela é a imagem e a semelhança do Senhor, irmãos. Então a igreja hoje, ela precisa de muitos pacificadores, porque a estratégia do inimigo sempre no começo, irmãos, de tudo, lá, começando lá pelo Éden, foi separar, foi enganar as pessoas. Então, se os pacificadores se levantarem, conforme diz a palavra, irmãos, tudo, muita coisa, na verdade, vai mudar, e é para mudar. Posso ouvir um amém, irmãos? Então tem muitas pessoas que estão buscando muitas coisas em Deus, ainda estão perdidos porque não encontraram. Hoje você pode se tornar um pacificador. Amém? Então vou dar um exemplo assim: tem pessoas que vê irmãos brigando na igreja, discutindo na igreja, em qualquer lugar, eles não dão a mínima, o coração não sente, não estão preocupados em resolver nada. Não é comigo mesmo. O pacificador não, irmãos, mesmo que ele não conhece, já estende a mãozinha, fala: Deus, opera ali, Jesus. O pacificador, ele tem esse comportamento. Então a Bíblia fala assim, quando a Bíblia fala de bem-aventurado, irmãos, está falando assim, que a pessoa que é bem-aventurada, ela é muito feliz. Feliz é a pessoa, irmãos, que se torna um pacificador. Aleluia. Então já tem muita gente chata no mundo, já tem muita gente rancorosa pelo mundo, ingrata. Já tem muita gente, irmãos, que olha, é difícil lidar. Nós não podemos ser esse tipo de pessoa. Amém? Você não pode, você está proibido de ser esse tipo de pessoa. Chato, sabe? Que tudo murmura, tudo critica, tudo fala mal, expõe pessoa. Você não pode ser esse tipo de pessoa. Você não pode se tornar aquela pessoa que as pessoas amam trazer fofoca. Se as pessoas têm trazido fofoca para você, porque também você é um fofoqueiro. Eu sei que é difícil ouvir, mas o tempo que eu tenho, eu vou falar sem make, sem filtro algum. Porque para mim não chega, irmãos, comentário de fofoca. Então, se a fofoca chega muito em você, é porque a pessoa te vê como um fofoqueiro. Não tem outra explicação. Ah, não, ela só comentou. Mentira. Comentário, irmãos, sem a pessoa saber, é fofoca também. E a Bíblia nos diz que nós não temos que andar com mexeriqueiros. Então você nunca vai ver um pacificador ficar difamando a vida do seu próximo. Você nunca vai ver isso. Você vai ver a pessoa: não, gente, não fala isso dele não. Não fala isso dela não. Não, o casal não é isso não. Isso você vai ver, esse comportamento na vida de um pacificador. Uma outra coisa, irmãos, quando a pessoa vê a pessoa brigando, tem gente que ama o caos. Pastor, capaz, é bíblico, irmãos. Tem pessoa que ama o caos, amam as coisas ruins. Então,
Quando ele vê o irmão brigando, discutindo, ou sabe que eles estão brigados, aquela situação toda, ao invés de ele pegar, irmãos, o negócio está pegando fogo, ao invés de ele pegar, por exemplo, dá uma ideia aqui, um balde cheio de água e jogar para apagar o negócio, ele compra gasolina e mete nos dois irmãos, para ver os dois torrar. Então eu falo de uma forma brincando, mas essa é a essência, porque tem gente que não faz nada. Quando vê pessoas se discutindo, vê pessoas brigando, ou vê pessoas já que andavam juntos e hoje não estão andando mais, não fazem nada. Não estão preocupadas, não oram, não têm o comportamento de dobrar o joelho e orar, não têm a atitude de levantar as mãos e começar a profetizar a paz, a legalidade naquele lugar. Por quê, irmãos? Porque não tem o coração de um bom pacificador. Lembra da história de Abigail? Quando Davi chegou para o seu marido e pediu pão, pediu muita coisa ali, o cara falou assim: eu não vou fazer. E os servos desse homem ouviram aquela situação, meu Deus, o cara está confrontando o rei. E aí um dos servos correu lá na casa do patrão, conversou com a esposa dele. A esposa foi direto se encontrar com Davi. Isso é o coração pacificador. Só que muitas pessoas não fazem nada. Tem pessoas que é cheio de palavra, irmãos, mas só tem palavra, não tem ação. Isso é muito perigoso nos dias de hoje. Então os pacificadores, irmãos, nesse contexto, são aqueles que promovem a paz do Todo-Poderoso, de Deus. São aqueles que não têm, irmãos, na vida o hábito de difamar ninguém. São aqueles, irmãos, que motivam ao invés de criticar. São aqueles que elogiam. Por exemplo, já terminou um culto onde você foi lá na mesa de som e abençoou quem está mexendo na mesa de som? Quem está filmando, quem está gravando, quem está lá no estacionamento? Essas atitudes, irmãos, visíveis e práticas, que são normais de quem é pacificador. Ele não força, ele é. Mas são coisas, irmãos, que nós ao ouvirmos, peraí, então eu vou começar a fazer isso. Essa é a ideia da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia fala assim, em João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. Porque quando eu estou ouvindo a verdade, eu não tenho que ficar apreciando a verdade. Tem muita gente que só ama a verdade, mas não pratica a verdade. E quer te mostrar um cenário agora, em 2 Timóteo capítulo 3, abra comigo, enquanto você vai abrindo, eu já vou lendo, para a gente poder ganhar tempo, amém? Saiba disso, Paulo está dizendo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos. Irmãos, hoje existe uma grande geração de ingratos. Você vai entender isso mais para frente. Ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis. Não tem jeito, irmãos. A pessoa já desandou, não tem jeito. Isso eu falo, é baseado em Hebreus capítulo 6, depois você lê em casa. Que algumas pessoas vão querer se arrepender e não vão conseguir. E lá está o tipo de pessoa, não é para qualquer pessoa. Lá está se referindo a um tipo de pessoa. Hebreus 6, depois você lê em casa. Sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Inimigos do bem, está escrito aqui. Traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, ou seja, de quem ama, mas negando o seu poder, afaste-se desses também. Esses são os que introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Paulo já estava nos advertindo, irmãos, olha, os últimos dias serão tempos difíceis. Por isso que nós hoje, irmãos, estamos falando sobre esse tema. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Esse é um exercício, não pode ser uma mensagem apenas. Esse é um exercício, esse é um estilo de vida. É vida na vida, é vida na vida, vida na vida.
na vida da palavra. Então tem muita gente, irmãos, que hoje não estão contribuindo para o reino, frequentam igrejas, mas não contribuem em nada. Elas dão prejuízo para o reino de Deus. São pessoas, irmãos, que ao invés de ajudar, elas estão espalhando as pessoas. A Bíblia me fala, quando Jesus falando assim, ó, quem comigo não junta, espalha. Mateus capítulo 11, irmãos, a partir do verso 28, Jesus fala assim, olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de... Por que eu falei que tem muita gente chata já? Olha o tempo da política agora aí. Eu sou de esquerda, o problema é seu. Guarda para você. Eu sou de direita, o problema é seu. Eu sou isentão, o problema é seu. Tem gente que sabe mais de esquerda e direita e não sabe nada sobre o reino de Deus. Discute política, mas não sabe falar do amor de Jesus. Propaga todo mundo, menos Jesus. Por essa razão, irmãos, nós precisamos levantar um grande exército de pacificadores nesses últimos dias. Quantos querem ser esse tipo de gente, irmãos? Amém? A paz só prevalecerá quando a tendência natural para a luta for vencida pela determinação pessoal de viver um nível mais elevado com o Espírito Santo. Meu irmão, tem muita gente, a Bíblia fala que só tem letra, mas não tem a vida, essa vida que faz com que a letra tenha o seu poder, tenha o seu dinamismo. Tem muitos. Então, se eu não tiver um comportamento, irmãos, que comprove que a palavra é viva em mim, tem alguma coisa de errado. Então, a única forma, irmãos, não é o quanto eu sei da palavra, mas é quanto o Espírito Santo tem de mim, irmãos, que vai me tornar um grande pacificador. Serei ajudado, auxiliado pelo Espírito Santo de Deus. Quantos estão entendendo, irmãos? Aleluia. Então Jesus nos ensinou a conviver uns com os outros, irmãos. Tem sim, tem aquela pessoa que é chata, que não gosta de você. Você não é obrigado a chamar ela para a tua casa, mas trate ela bem. Amém? Eu não gosto que vem na minha casa, eu também não vou, eu não gosto. Tranquilo. O que o pacificador faz? Não se intromete aonde não é chamado. Amém, irmão? Mas eu queria tanto ir na casa do fulano. Não te chama, não vai. Amém? Provérbios fala assim, irmãos, quem se mexe na vida alheia é como uma pessoa que, passando um cão, ele toma pela orelha. O que vai acontecer? Vai ser mordido. Então o pacificador, ele tem que ser, irmãos, almejado pelas pessoas. Uau! Cara, eu queria tanto ele aqui em casa. É dessa forma. Irmãos, vou dizer uma coisa, todo pacificador tem convite a rodo para ir na casa dos outros. É churrasco ali, é festa ali, é casamento ali, meu irmão, é comer depois do culto lá. Por quê, irmãos? Porque as pessoas amam ficar perto de um pacificador, irmãos. Quantos estão entendendo? As pessoas não são assim comigo, pastor. Então vigia. Porque entre irmãos, entre famílias é assim. Isso é normal? Tem que ter isso, irmão. Se não está acontecendo. Eu tenho uma frase que eu aprendi com não sei se quem criou ela, né, foi o Luiz Hermínio, o Bertelli. Eles falam assim: quem está indo para a mesma direção se encontra pelo caminho. Irmãos, é uma grande verdade. Quando você está vivendo algo que Deus estabeleceu na terra, você encontra um monte de gente vivendo aquilo e buscando aquilo, irmãos. Porque eles estão indo para a mesma direção, então estão se encontrando no caminho. Então já grava uma coisa, irmão, se eu quero ser um pacificador, eu preciso urgentemente me deixar ser governado pelo Espírito Santo de Deus. Barnabé foi um dos exemplos, irmãos, bíblico, que mostra claramente o quanto esse homem se tornou um pacificador. Então aonde você não é chamado, onde você não é convidado, irmãos, põe a coisa na sua cabeça, não precisa ir. Agora estende a mão, só ora.
Ah, mas eu queria, sabe, eu amo fulano, eu amo a ciclano, eu amo não sei o quê, é da minha família, é meu familiar. Meu irmão, a melhor coisa, a pessoa pode até te impedir de entrar na casa, mas ela não pode impedir que você ore por ela. Aleluia. Então o pacificador tem essa preocupação. Então tem coisas, irmãos, que não vai ser resolvida, irmãos, pelo contato e nem por uma palavra. Tem coisa que é só o Senhor, irmãos. Então Deus usa Abigail para falar: olha, não mata meu marido não, Davi, não mata. Eu sei que ele pisou no tomate, eu sei que ele podia ter dado os alimentos, os cavalos que você pediu, mas não mata ele não. Essa é a atitude de quem é um pacificador. Então, primeira coisa, irmãos, é permitir que o Espírito Santo de Deus venha governar a nossa vida. Quantos querem isso, irmãos? Diga assim: eu preciso disso, Jesus. Segunda coisa importante, irmãos, aqui, Jesus então ensinou isso, que nós temos que andar uns com os outros. Nós temos, então não é se eu quero ou você quer, se é a tua realidade ou não. A Bíblia não ensina. Então quem quer andar com você, vai andar com você. Quem não quer, não vai andar. Isso é em todo lugar acontece isso. Mas tem uma coisa que aí não tem nada a ver com a minha vontade nem a sua vontade. A Bíblia diz para nós amarmos a todos. Amém? Então o primeiro mandamento é amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, toda a nossa alma e assim por diante. E o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Mas espera aí, irmãos, como é que uma pessoa vai amar o próximo se ela não se ama? Ela não se cuida. Ela não cuida do que o que sai dos seus lábios, da sua boca. Como é que ela vai amar de verdade? Se ela não consegue bem dizer a ninguém. Está errado, está desconfigurado. Tem que pedir para o Senhor fazer um ajuste. Porque se eu não consigo bem dizer a ninguém, eu estou errado, irmãos. Eu estou fora do alinhamento que Deus nos chamou. Porque um pacificador, irmãos, tem isso normal. Alguém pregou, ele vem, abraça, Deus te abençoe, é isso aí. Alguém fez alguma coisa, é isso aí, vem aqui, papapá. É normal, porque ele quer isso. Ele é um homem de paz, uma mulher de paz, um casal de paz. Quantos estão entendendo, irmãos? Em Mateus capítulo 22, a partir do verso 36, fala assim, perguntaram assim: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento, o maior. O segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a ti mesmo. E tem mais, irmãos. Lucas capítulo 6, verso 27. Olha o nível, irmãos, para se tornar um pacificador. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: ame os seus inimigos, faça o bem aos que os odeiam, abençoe os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Irmãos, novamente, se nós queremos realmente, irmãos, exalar o bom perfume de Cristo, sermos esse pacificador que a Bíblia está nos ensinando, irmãos, é necessário nós começarmos a amar de verdade. E amar tem disciplina, irmãos. Aí você pode pensar assim: mas por que a pessoa se envolve mais com o outro e não com o outro? Tudo depende da forma como você corresponde ao amor, irmãos. Por que tem filho que é mais chegado que aos pais? Por quê? Não é que o pai ama mais, é porque o filho corresponde a mais com aquele amor. E na igreja é assim, com Deus também é assim. Então nós é que escolhemos que tipo de filho nós seremos: ou filho distante, ou filho de perto, ou filhos que se fazem de vítima, ou filhos apaixonados. Mas uma coisa é certa: Deus não tem filhos mimados. Deus não tem filhos exclusivos, isso não tem. Pastor, mas Deus me ama tanto, que me deu o céu. Mas quem vai entrar no céu vai ser o teu amor sendo correspondido com o amor de Deus. Então o amor que não é reconhecido, irmãos, é um amor que vai se perder. Então mesmo que Jesus lá se entregou na cruz por mim, morreu na cruz por amor a mim, irmão, se eu não corresponder a esse amor, o céu não é o meu lugar. Então tem muita gente invertendo as coisas, olhando para a Bíblia: está acontecendo isso comigo. Irmãos, não é isso.
Então aquilo que eu não reconheço, aquilo que eu não retribuo, irmãos, eu vou perdendo espaço, eu vou perdendo lugar à mesa. Judas foi assim, Pedro por certo momento viveu isso. Então se eu não entender, irmãos, que eu preciso exalar esse bom perfume que é o amor de Jesus, tem muita coisa que eu vou deixar de viver, mas eu quero viver isso intensamente em nome de Jesus. Amém, irmãos? Uma coisa, irmãos, que tem em muitas empresas, a tal da regra de ouro, não sei se você já ouviu falar. A regra de ouro, irmãos, ela é baseada em 2 versículos que eu quero te mostrar. Mateus capítulo 7, verso 11 e 12, fala assim, ó. Se vocês, apesar de serem maus, olha só como que começa, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei dos profetas. Essa é uma lei que as empresas pegaram esse versículo e colocaram como a regra de ouro, irmãos. Respeito, empatia, honra, empresas. E tem empresas que as pessoas que abraçaram essa regra, elas recebem bonificações. Então se Jesus fizesse isso com a gente, imagina o quanto de gente hoje não estaria perdendo as bonificações dos céus. Não estou nem aí, não ajuda. E na empresa é assim, aquele que ajuda o outro a fazer, ele está exercendo, a fazer aquele cargo que ela faz, essa pessoa está exercendo a regra de ouro. Vem aqui que eu vou te ensinar. Aí se isso cai lá no ouvido da diretoria, está lá um ponto. E essa pessoa, né, na nossa linguagem aqui, né, ela vai ser abençoada. Na linguagem de empresarial, ela pode ser o quê? Subir de cargo. Ou receber as bonificações também. Agora eu digo para você, irmãos, nós temos muito mais a ganhar do que isso. Aleluia. Então, irmãos, é tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados. Isso é lei, irmãos, para todo mundo, para pastor, para bispo, para apóstolo, para todo tipo de gente. É transmitir a essência de Jesus. É tratar os outros superiores a nós mesmos. Então a regra de ouro fala de honra, respeito, dedicação. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Toda religião, tudo que nós vemos aí fora do cristianismo, os princípios foram tirados da palavra de Deus. Mesmo que eles não creiam, e mesmo que eles não falam e não acreditam na Bíblia, mas o princípio foi tirado. Então hoje tem muitas seitas, muitas coisas que tiraram, e os princípios estão lá. Honra teu pai e tua mãe. Da onde que eles tiraram isso? Não pode adulterar. Da onde que eles tiraram isso, irmãos? Do gibi? Não, tiraram da palavra de Deus. E caminhando aqui, irmãos, características de um pacificador. Ele é uma pessoa alegre, irmãos. Dá um sorrisinho para o teu irmão e diga assim: você é demais, meu irmão. Ele é alegre, irmãos. Ele é bondoso. Ele é perdoador, amigo, companheiro, proativo, misericordioso, generoso. Ele é íntimo do Espírito Santo, irmãos. Ele tem um caráter que inspira confiança. Uau! Como fazer isso, pastor? Como exercer isso, irmãos? Comece a exercer o ministério da reconciliação e a consolação. O que é consolar, irmãos? É você chegar nos seus irmãos e aliviar ele. É confortar ele. Nós temos que ser bons nisso. Pastor, eu já tentei. Ele não quer. Mas a minha oração ele vai ter. Como estão entendendo, irmãos? Então eu preciso fazer isso. E o que é reconciliar, irmãos? É uma pessoa que vive os princípios do Senhor. Ela está intercedendo, ela está orando, irmãos. Porque na igreja, irmãos, um monte de gente briga. Briga ou não briga, irmão? Briga ou não briga, irmão? Um fala mal do outro, não fala, irmão. Não deveria, mas acontece. Diga assim: a partir de hoje, não vou
mais falar mal de ninguém. Você consegue? Pergunta para o teu irmão, fala assim, você consegue, docinho? A gente consegue, irmãos? Sim ou não, irmãos? O Espírito Santo vai nos ajudar, sim ou não? Amém, irmãos? Aleluia. Então Barnabé, a gente pode dar esse exemplo de Barnabé, irmãos, que foi um grande consolador, irmãos. Ajudou Paulo nos momentos mais difíceis da sua vida. Foi consolar o seu amigo Saulo, irmãos, tinha sido deixado pela igreja naquela época. Outra coisa que eu fico impressionado, irmãos, é um homem chamado Onésimo, perdão. Onésimo foi muito consolado por Paulo na prisão, irmãos, na prisão. Aí, lá isso você vai ver lá em Filemão, depois você lê, marca aí, lê Filemão, é um capítulo só. Aí depois, Paulo escreve a carta da prisão e manda para Filemão para aceitar o Onésimo. As pessoas falam que ele tinha roubado o seu servo, o seu senhor, por isso que ele tinha sido preso. Interessante, irmãos, é que ele se encontra na prisão com quem? Com Paulo. E Paulo começa a ser um pacificador. Irmãos, a carta de Paulo, que você começa a ler, você se empolga e chora. A forma como Paulo coloca as palavras. Paulo chega e fala assim, eu quero que você receba ele de volta. Antes ele te foi inútil, mas agora ele é útil. Também não gostaria que você recebesse ele como servo, mas agora como irmão. E se alguma coisa ele te deve, ou te trouxe algum prejuízo, eu o pagarei, põe na minha conta. Isso é um pacificador. Isso é um consolador. Como estão entendendo, irmãos? Estou correndo aqui para a gente poder ganhar tempo e poder orar. Segunda coisa, irmãos. Se eu quero me tornar um pacificador, irmãos, eu preciso amar de verdade e servir. O meu amor, irmãos, não pode ser só um versículo estampado na minha camisa, ou aqui numa página da Bíblia. Ele tem que ser visível na minha vida. Assim como a unção às vezes exala aquele negócio todo, o amor tem que ser visível. E quando nós começamos a amar, eu começo a servir uns aos outros de verdade, não mais por interesse, mas por honra. E o pacificador é dessa forma, irmãos. Ele não tem outro interesse maior do que ajudar as pessoas. Não tem outro interesse maior, irmãos, do que exalar o bom perfume de Cristo. Esse é o coração de um pacificador. Que eu digo, irmãos, nossas igrejas precisam se encher rapidamente de homens e de mulheres pacificadores. Então você nunca vai ver, repetindo algumas coisas, você nunca vai ver um pacificador, irmãos, difamar alguém. Você não vai ver. Se ele é um pacificador de verdade, você não verá esse comportamento feio na vida dele ou dela. Mas você vai ver, irmãos, um comportamento de estar cobrindo, de estar motivando, de estar elogiando. Você vai ver ele chegar em momentos onde ele foi convidado. Volto a dizer aquilo que eu só repetindo para fixar. Ele é convidado por várias pessoas, porque as pessoas gostam de ficar perto de quem é um pacificador, irmãos. Assim foi Barnabé. Nome José, mas apelidado é de Barnabé, irmãos. Bar significa ali filho da exortação, ou seja, filho da consolação também. Porque viram o agir dele no meio da igreja. Eu falei, esse cara é demais, esse cara aqui, ele consegue ligar as pessoas umas às outras. Então, querido, para a gente poder orar, não vamos ser, irmãos, as pessoas chatas, rancorosas, difíceis de lidar. Eu não preciso ser difícil de lidar, irmãos. Se alguém tem que pisar em ovos para conversar com você, quem está errado é você precisa melhorar. Ai, se alguém fala isso para ela ou para ele, ai meu Deus, sai da igreja, então ele nunca foi igreja. Então se eu sou uma pessoa dessa que eu ouvi que se alguém vier falar coisa para mim, tem que vir pisando em ovos, irmãos, o meu comportamento, ele é muito feio. Ou se eu sou aquela pessoa, irmão, se alguém vem corrigir, trazer alinhamento, motivação para mim, e eu fico angustiado, eu fico triste com aquilo que trouxer de coisas boas para a minha vida, irmãos, o errado sou eu. Como estão entendendo, irmãos? Então, o pacificador, irmãos, uma das qualidades lindas que ele é o primeiro a reconhecer os seus erros. Ele é o primeiro a pedir perdão. Porque ele é o perdão em pessoa.
Aleluia. Você coloca de pé e vamos orar, queridos. Diga assim: eu preciso ser um pacificador. Irmãos, começa pela sua casa. Começa sentando com seus filhos. No meio de nossas famílias, o que tem gente brigando, irmãos. Não falo só no contexto político hoje, não é isso não. Tem pessoas que saem das igrejas, por exemplo, alguém sai daqui, parece que essa pessoa se torna inimiga nossa. Sai da igreja A, vai para a igreja B, ficou lá não sei quantos anos na igreja A, parece que todo mundo que está naquela igreja A é inimigo. Isso é infantilidade, irmãos. Isso é infantilidade. São pessoas que não são dignas, a não ser que mudem de confiança. Eu tenho amigos, irmãos, que até hoje saem da igreja aqui, são amigos. São poucos. Não estão aqui, mas são amigos. Mas estão lá, na internet, vendo os cultos. Teve gente que falou assim: essa igreja nunca vai crescer. São pessoas que eu abraço e beijo. Eu tenho pessoas, irmãos, que difamaram minha vida. Eu tenho como comprovar. Mas eu abraço e beijo. Só não tem meu coração mais. Mas eu abraço e beijo. Mas não queira saber da minha intimidade, porque não vai saber. Porque daí é outra coisa. Confiança é outra coisa. Então, se nós soubermos, irmãos, colocar isso em prática, e eu creio que o Espírito Santo vai te iluminar, para que você se torne nesse tempo um pacificador. Lá no seu trabalho, alguém está quebrando pau, começa a interceder, fala: Deus, me dá a palavra de sabedoria para mim, para saber entrar no momento certo aqui, Jesus. Para você sentar com alguém, aquele negócio todo, cara, não fica assim não fala tal coisa e tá. A pessoa vai te reconhecer, irmãos, escuta, e vai começar, a sua autoridade vai começar a brilhar naquele lugar. Vão só entendendo, irmãos? Então feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse tempo tão importante para nós como igreja. A tua palavra nos ensina que nós precisamos ser pacificadores, bem-aventurados. Feliz é o homem, feliz é a mulher que se tornam pacificadores. Para que nós possamos ter esse coração, aprender do Senhor a humildade, a honra. Que nós possamos, para a nossa busca central em nossas vidas seja se parecer contigo. Não é se parecer com uma igreja, é se parecer contigo. Tu é a essência de uma igreja, Jesus. Para nós queremos ter esse coração de Barnabé, queremos ter esse coração, Senhor, de Paulo, ao reconciliar o Onésimo, Senhor, com Filemão. Nos ajuda, Senhor, queremos ter esse coração de Abigail, em correr à frente para que o seu marido não fosse morto por Davi. Queremos ter esse coração apaziguador que traz paz, um coração consolador, ó Pai. Nós queremos ter isso. Nós queremos ser essa igreja também, Jesus, de homens e de mulheres, casais, famílias, Pai, que são pacificadores. Em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda ao Senhor, irmãos, e dá um grito de vitória. Ei! Jesus Christ. Glória a Deus. Tem pacificador aí?